Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Se pudesse continuar de pé para a gente fazer a leitura do texto. Está feliz por estar aqui nessa noite? Diga amém. Amém. Irmãos, nós estávamos aqui na terça-feira, no culto, e eu comecei a pensar o quão privilegiado nós somos de poder congregar em união com os irmãos. Já parou para pensar nisso? Antes de entrar na mensagem, eu queria convidar você a glorificar ao Senhor por isso. Quantas pessoas gostariam de estar sentadinhos num banco confortável como esse, numa igreja climatizada como essa? E não é só sobre isso, mas nós temos a oportunidade de estarmos em união buscando ao Senhor. Isso é um privilégio para nós, amém? Glória a Deus por isso. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Gálatas, capítulo 5, no versículo 16. Amém? O título do texto é As obras da carne e os frutos do Espírito. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Amém? Senhor, nós te agradecemos por essa noite, nós te agradecemos pela tua presença. Deus, que neste momento, Senhor, encontre em nós corações e mentes voltados a ouvir o que o Senhor tem para nos falar, o que o Senhor tem para nos ensinar. Que nenhuma distração ocupe a nossa mente agora, Senhor, que nenhuma distração nos tire o foco de entendermos o que o Senhor deseja falar. Eu peço, Espírito Santo, ministra de forma particular em cada coração aqui e que a tua palavra chegue com clareza, Senhor, aos ouvidos dos que estão aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento. Irmãos, quantos têm sido abençoados com essa série de mensagens? Diga amém. Cada série de mensagem que passa, eu penso, nossa, essa série Deus está me esticando. Com a série do discipulado foi assim, aí veio a série da mente transformada, agora temos a série de coisas que não convêm, e esse ano o Senhor tem nos apertado a sermos cristãos melhores. Glória a Deus por isso. No texto que nós lemos aqui, irmãos, nós vemos Paulo instruindo os Gálatas a como viver uma vida em Cristo. O apóstolo Paulo escreve uma carta aos Gálatas com temas muito pertinentes para a igreja daquela época, mas que nós podemos trazer aplicação nos nossos dias de hoje. No capítulo 5, em versículos anteriores que nós não lemos, capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo vai falar sobre a liberdade do cristão em Cristo Jesus. A liberdade que o Senhor nos chamou para viver depois que Ele morreu por nós na cruz. Mas aí Paulo também, no versículo 16, vai trazer um ensinamento sobre isso, de que se nós não vivermos uma vida no Espírito, nós não estamos aproveitando essa liberdade da maneira correta, mas sim satisfazendo os desejos da nossa carne, satisfazendo a nossa própria vontade. E é interessante que no versículo 20, Paulo cita várias coisas que nós já aprendemos aqui, nessa série de mensagens que não convém para um cristão. Paulo vai falar no versículo 20 sobre inimizades, discórdias, divisões. E são coisas que nós aprendemos aqui. Enquanto eu estava preparando a mensagem, o Senhor foi trazendo à minha memória tudo que nós já fomos ministrados aqui nos domingos, através dessa série que não convém. E hoje,
O que o Senhor colocou no meu coração para ministrar é sobre a idolatria e o quanto isso não convém na vida de um cristão. Amém? E é muito comum, queridos, quando nós ouvimos a palavra idolatria, a nossa mente já fazer associação com religiões que servem mais de um Deus, com religiões que adoram imagens, com religiões que têm esculturas, mas a idolatria é muito além disso. A idolatria, na verdade, ela está totalmente ligada ao quanto nosso coração está inclinado para algo ou para alguém. Nossa mente faz associações rápidas, imaginando que nós cristãos não estamos propensos a tropeçar no pecado da idolatria, mas nós estamos, irmãos. Porque a idolatria nada mais é do que o nosso coração inclinado para algo ou para alguém que não seja o Senhor. E a palavra de Deus vai dizer lá no livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 7, sobre quando Moisés ele vai até o monte, ele sobe o monte para receber as leis e o povo rapidamente tropeça no pecado da idolatria. Versículo 7 diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido, o adorou e lhe ofereceu sacrifícios, dizendo: São estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. Ezequiel capítulo 14, versículo 1, o Senhor vai dizer através do profeta Ezequiel. Pode já colocar no versículo 3. Filho do homem, estes homens levantaram ídolos dentro de seu coração e puseram diante de si o tropeço que os leva a cair em iniquidade. No Antigo Testamento, irmãos, nós vemos constantemente o povo de Israel tropeçando no pecado de idolatria. Nós vemos o povo de Israel constantemente sendo inconstante em servir a Deus. Ora servia a Deus, ora servia outros deuses. Ora servia o Senhor, ora se inclinava para outros deuses. Mas se Paulo faz esse alerta para os Gálatas, é porque esse pecado não ficou no Antigo Testamento. Se Paulo faz esse alerta para a igreja daquela época, é porque ainda havia idolatria no meio da igreja. E nessa noite o Senhor quer ensinar que nós, como cristãos, não devemos viver uma vida como idólatras. Amém? Porque isso não convém. E a primeira coisa, o primeiro ponto que eu quero abordar com os irmãos a respeito disso é que diante de Jesus desprezar o reino de Deus não convém, porque isso nos leva a caminhar em idolatria. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Mateus, no versículo 6, versículo 33. Diz assim a palavra do Senhor: Mas busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. A Bíblia é muito clara em dizer, irmãos, que nós precisamos priorizar o reino de Deus. Porque buscar algo em primeiro lugar nada mais é do que priorizar aquilo. E a Bíblia lá nos diz que nós precisamos priorizar o reino de Deus. E qual é o contrário, qual é o antônimo da palavra priorizar? É desprezar, irmãos. Se nós priorizamos outras coisas ao Senhor, nós estamos desprezando o reino de Deus. E isso nos leva a caminhar em uma vida de idolatria. Porque se nós estamos priorizando outras coisas, quer dizer que outras coisas ocupam o lugar do Senhor no nosso coração. Se nós priorizamos outras coisas, quer dizer que estamos negligenciando priorizar o Senhor. Quantas vezes nós priorizamos os nossos objetivos, a nossa carreira, o nosso trabalho, as nossas metas. E quando fazemos isso, irmãos, nós estamos levantando ídolos e deuses no nosso coração, que ocupam o lugar do Senhor.
Por isso, diante de Jesus, desprezar o reino do Senhor, diante de Jesus, desprezar viver uma busca constante em Deus, não convém. Amém? Quando nós priorizamos o reino de Deus, irmãos, não há nada que consiga ocupar o lugar do Senhor no nosso coração. Mas quando nós nos ocupamos em priorizar outras coisas, facilmente o Senhor é colocado de lado. E como foi ministrado aqui no louvor, o Senhor ele não vai ser intrometido e arrancar do seu coração aquilo que tem ocupado o lugar dele. O Senhor ele vai se retirar. E aquilo que você busca e aquilo que você prioriza no lugar do Senhor vai cada vez mais tomando o seu coração. E nessa noite o Senhor nos ensina que não convém que nós, como cristãos, priorizemos outras coisas senão o reino de Deus. Amém? Irmãos, nos dias de hoje, nós vivemos em um tempo em que o discurso é que nós devemos priorizar a nós mesmos, que nós devemos priorizar o nosso sonho, que nós devemos priorizar o nosso objetivo, mas a palavra diz que nós precisamos priorizar o reino de Deus. Porque senão estamos levantando falsos ídolos dos nossos corações. Amém? Eu me lembro que nas eleições passadas, o que nós pudemos ver de cristãos se mostrando idólatras, irmãos, não foi pouco. Quantos cristãos que você não conhece, que nunca nem haviam se posicionado na rede social para falar do evangelho, mas estava lá defendendo o partido político, estava lá defendendo o candidato. E estava fazendo pior, estava lá discutindo com quem não tinha a mesma opinião que ele. Isso é idolatria, irmãos. Nós precisamos tomar um certo cuidado para que a admiração, para que a afeição não faça as pessoas, não nos faça idólatras de pessoas. Nós precisamos tomar um certo cuidado para que as nossas preferências não nos tornem idólatras. Eu vou dar um exemplo aqui bem rápido. Não tem problema você preferir um ministro a outro, um pastor a outro, às vezes pelo estilo da palavra, mas tem problema quando você acha que Deus não pode usar da mesma forma que Ele usa o outro. Isso se torna idolatria diante do Senhor. Isso se torna idolatria diante de Deus. E não é isso que o Senhor quer para nós, amém? O segundo ponto é que diante de Jesus, uma vida de autogoverno não convém. Nós lemos aqui, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Se puder colocar na tela para nós lermos novamente. Gálatas 5,16. O apóstolo Paulo está dizendo: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Ou seja, se nós não vivemos no Espírito, nós estamos vivendo uma vida de autogoverno. E quando eu digo autogoverno, não estou me referindo ao domínio próprio, porque o domínio próprio, Paulo vai citar um pouco mais abaixo, que é um dos frutos do Espírito. E isso é importante que o cristão tenha. Mas o autogoverno, irmãos, é quando nós não vivemos uma vida submissa ao Senhor, mas vivemos uma vida vivendo os nossos próprios desejos, fazendo as nossas próprias vontades, como se nós não tivéssemos entregado a nossa vida a Deus e como se nós não devêssemos viver subjugados à vontade dEle. E por isso, diante de Jesus, não convém uma vida de autogoverno. Não convém uma vida em que você se rende e se curva ao seu próprio querer, à sua própria vontade, a fazer aquilo que você deseja, como se você não tivesse um Deus que pode te conduzir em todos os seus passos. E o Senhor não quer isso para nós. O Senhor deseja que nós tenhamos uma vida plena, e para termos uma vida plena precisamos viver uma vida no Espírito. Amém? Porque quando nós reconhecemos que Deus é o único Deus que ocupa o espaço do nosso coração,
Então nós estamos aptos para viver segundo o Espírito nos conduz a viver, de acordo com o que o Espírito nos conduz a viver. E o ensinamento aqui de Paulo para os Gálatas é esse, que eles vivam de acordo com o Espírito, porque se eu não viver segundo a vontade do Espírito, então é certo que eu estou vivendo inclinada às obras da carne. E isso se torna uma idolatria, porque outras coisas estão ocupando o lugar do Senhor no meu coração. Porque Deus já não é o meu Deus que eu consulto, já não é o Deus que me guia, já não é o Deus que me diz o que eu devo fazer ou não, mas sim sou eu que tomo as minhas próprias decisões. E talvez você já deve até ter conhecido alguém que às vezes toma algumas decisões que, se você for para a palavra, não condiz com o que a palavra diz. Mas a pessoa, ela se firma dizendo que foi o Senhor que conduziu ela a tomar aquela decisão. Irmãos, isso nada mais é do que nós moldarmos Deus de acordo com a nossa própria vontade. E isso também se torna idolatria diante do Senhor. E isso também se torna idolatria diante de Deus. Quantas vezes nós buscamos o Senhor, buscamos uma resposta em Deus, na esperança que Ele responda de acordo com aquilo que a gente quer fazer. Mas a própria Bíblia já nos diz qual é a vontade do Senhor para nós. Eu me lembro que, acho que ali por 2023, eu recebi uma proposta para fazer uma entrevista em uma empresa. E era uma empresa até que conhecida aqui na cidade. Fui fazer a entrevista. E aí chegou a parte da entrevista com o gestor. E 2023 era ano pós-pandemia, mais ou menos. Tinha algumas empresas se reestruturando. E aí eu lembro que eu trabalho na área financeira, né? Na época era uma vaga para a área de contas a pagar. E aí o gestor falou sobre a reestruturação da empresa, sobre os momentos difíceis que a empresa estava passando, e que alguns departamentos estavam com as atividades congeladas, mas a empresa continuava comprando, ou seja, havia dívidas com os fornecedores, mas o fluxo de caixa não suportava os pagamentos que precisavam ser feitos para os fornecedores. Enfim, ele floreou, e em resumo era que era necessário muitas vezes mentir para os fornecedores do porquê a empresa não estava honrando com os compromissos. Irmãos, nesse momento eu já sabia o salário da vaga, era um salário um pouco maior do que eu ganhava, e eu falei, vou orar pedindo uma direção do Senhor. Mas era necessário orar, amados? Se você pensou que era, então está perigoso. Não era necessário, porque a palavra já me diz o que o Senhor pensa a respeito da mentira. Mas nesse momento eu estava querendo moldar um falso Deus que concordasse com a vontade do meu coração. Eu estava querendo moldar um falso Deus que me aprovasse para fazer algo que ia contra o que a palavra dele diz. E não é isso que o Senhor deseja para nós, irmãos. O Senhor deseja que nós venhamos viver uma vida totalmente subjugados a Ele, independente se é o que nós queremos ou não, porque nós sabemos que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Amém? Quando nós vivemos uma vida de autogoverno, nós não estamos rendidos ao Senhor, mas nós estamos rendidos ao nosso próprio eu. Nós não estamos curvados ao Senhor e dispostos a fazer a vontade dEle, mas nós estamos curvados ao nosso próprio eu. E não é isso que o Senhor quer para nós. E por último, se diante de Jesus desprezar o reino de Deus não convém, e viver uma vida de autogoverno não convém, convém então amar a Deus sobre todas as coisas. Amém? Se você puder, abra comigo Mateus capítulo 22, versículo 37.
E Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Você pode ler comigo, irmãos, esse texto? Vamos lá? Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Versículo 38. Este é o grande e primeiro mandamento. A idolatria, irmãos, nada mais é do que nós amarmos algo ou alguém mais do que amamos o Senhor. De forma bem simples, sintetizando e resumindo, tudo que eu estou falando aqui desde o início, a idolatria é quando você ama algo ou alguém mais do que você ama a Deus. E não é errado você amar o seu trabalho, amar os seus filhos, amar o seu cônjuge. Não é errado. Ao contrário, é bom. Porque se você não ama o seu cônjuge, ia ter que puxar um discipulado ali com a Rose e com o Valmir. Se você não ama os seus filhos, tem algo errado também. Nós devemos sim amar a nossa família, amar o nosso cônjuge. Quando amamos o nosso trabalho é melhor ainda, glória a Deus por isso. Mas o amor que nós temos pelas pessoas e pelas coisas não pode ser linear ao amor que nós temos por Deus. O amor que nós temos pelas pessoas e pelas coisas não pode estar nivelado ao amor que nós temos por Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque como nós iremos sustentar o amor que nós temos por Deus se Ele nos tirar o que nós amamos na mesma medida que amamos Ele? Não sei se ficou claro, mas eu vou ilustrar com o exemplo de Abraão. Abraão tinha um filho, que era o filho que Deus havia prometido. E aí então, passa um tempo, Isaac já não era mais criança e o Senhor pede a Abraão que sacrifique Isaac. Isaac, o filho querido, o filho amado, o filho esperado. Imagine se Abraão amasse a Isaac no mesmo nível que ele amava o Senhor. Ele não iria se posicionar em obediência a Deus. Ele não iria se posicionar em sacrificar Isaac. E aí que mora o perigo, irmãos, quando nós amamos o Senhor na mesma medida em que nós amamos coisas e pessoas, nós não conseguimos sustentar esse amor quando isso é tirado de nós. E você não precisa diminuir o amor que você sente pelos seus filhos, você não precisa diminuir o amor que você sente pelo seu esposo, pela sua esposa, você não precisa desfazer a sua listinha lá de planos e objetivos, não é isso. Mas você precisa amar a Deus dia após dia, cada vez mais. Você precisa buscar amar ao Senhor dia após dia, cada vez mais. Para que o nosso amor não se esfrie quando as dificuldades vierem, quando aquilo que nós amamos tanto quanto o Senhor é tirado de nós. Que é um exemplo bem simples, e eu já vi isso acontecer, irmãos. Pessoas que amam tanto um time de futebol quanto o Senhor. É triste, mas é verdade. E aí quando tem a final lá do time, e é dia de culto, faz como? Se o amor é o mesmo. E aí quando tem a final lá do time, bem na hora do culto, se o amor for o mesmo, irmãos, essa pessoa não vai pensar duas vezes em deixar de estar com os irmãos no culto para estar lá assistindo futebol, vendo o time e às vezes até perder. Por isso, queridos, diante de Jesus, convém amar a Deus sobre todas as coisas. O apóstolo Paulo diz lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 7. Filipenses 3, 7. Paulo vai dizer assim para os filipenses: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Irmãos, isso é tão precioso. Eu vou repetir esse versículo. Se você por acaso virou aí para o lado, se distraiu, eu peço para que você volte o seu pensamento nisso. Se você quiser, leia comigo aqui no telão.
Versículo 8, Paulo está dizendo: na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Enquanto estava preparando a mensagem e lendo esse texto, eu pensei: nossa, será que Paulo tinha amigos? Será que Paulo tinha algo que realmente importava? Ele era frio, a ponto de dizer isso, que tudo ele considera como perda? E é verdade, irmãos, é que nós também precisamos considerar tudo como perda. Mas isso só acontece mediante o nosso conhecimento do Senhor. Na parte B do versículo, Paulo diz que ele considera tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Ele conhecia tanto a Cristo que nada mais importava. Ele amava tanto a Cristo que as coisas perdiam o valor. E é esse amor que nós precisamos buscar ter pelo Senhor, irmãos. Porque Ele é digno e Ele é merecedor. Não é um amor que muitas vezes nós precisamos nos esforçar para ter. Como a palavra diz que nós devemos amar o nosso próximo. Às vezes é difícil, a gente tem que se esforçar para amar alguns próximos. Não é verdade? Mas amar o Senhor, irmãos, não deve ser difícil. Amar a Deus e deixar que Ele ocupe o centro do nosso coração não deve ser difícil. Porque que outra pessoa entregou o Filho na cruz para morrer por você? Por mim não teve nenhum outro, irmãos. Que outra pessoa permitiu que o Filho sofresse no lugar de pessoas como eu e você, a não ser o nosso Deus? E diante disso, então, irmãos, nós entendemos que precisamos pedir para que o Espírito Santo nos ajude a cada dia mais a amar o Senhor em espírito e em verdade. Não um amor fingido, não um amor que nós dizemos: nossa, se Deus me pedir para fazer isso eu faço, eu não penso duas vezes. Mas, irmão, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe se o nosso amor, como a Cal disse aqui, se o nosso amor é tudo isso que nós estamos falando ou não. E eu convido você a fazer um exercício de pedir para que o Senhor execute o Salmo 139 todos os dias na sua vida, irmãos. Se você não conhece esse texto, eu convido você a ler na sua casa, porque é um texto que tem ocupado o meu coração já faz alguns meses. O salmista vai dizer lá que Deus sonda o nosso coração e esquadrinha o nosso coração, e Ele conhece o nosso coração, Ele nos viu, criatura ainda informes. Em resumo, irmãos, o que você acha que tem no seu coração, talvez Deus sonde e veja que não tem. Às vezes o amor que você acha que tem por Deus, o Senhor está olhando lá, assentado no alto e sublime trono. E olha que interessante, irmãos, o Senhor está assentado no alto e sublime trono, e Ele deseja também se assentar no centro do seu coração. Que privilégio tão grande nós temos. E talvez o Senhor lá sentado, vendo você dizer que o ama, cantando que você o ama, esteja vendo que na verdade você não o ama tanto, porque existem ídolos no seu coração. Porque existem coisas e pessoas ocupando o lugar dele. E amar a Deus, irmãos, nos tira do lugar de amar mais as coisas do que a Ele. Você consegue imaginar o quanto Deus se entristece quando Ele nos abençoa com algo e isso ocupa o lugar dele no nosso coração? Imagine o quanto Deus se entristece quando nós o buscamos simplesmente pelo que Ele pode fazer. Porque quando nós olhamos para o contexto do Antigo Testamento, o povo constantemente tropeçava no pecado da idolatria, buscando outros deuses, porque aqueles outros deuses podiam fazer coisas que Deus não estava fazendo no momento que eles queriam que fosse feito. Eles não se prostravam diante dos falsos deuses porque admiravam, porque eram devotos, mas porque eles queriam algo.
A Bíblia vai falar sobre Mamon, que é o deus do dinheiro. Eles queriam algo desses deuses. Mas o nosso amor pelo Senhor não pode ser assim, irmãos. Se coloque de pé. O nosso amor pelo Senhor não pode estar baseado naquilo que Ele nos dá, mas sim naquilo que Ele é. E isso só é alcançado à medida que nós conhecemos o Senhor. À medida que nós vamos deixando de lado os ídolos, os deuses, e permitimos que somente Ele ocupe o centro do nosso coração. Amém? E a minha oração nessa noite, o convite que o Senhor faz a nós nessa noite, é que a gente deixe de lado todos os ídolos e todos os deuses que têm ocupado o lugar do Senhor em nós. E se talvez enquanto eu estava ministrando essa mensagem, você foi pensando, eu não tenho nenhum ídolo, não tenho nenhum Deus, é só Deus que ocupa o centro do meu coração. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Mas ainda assim eu te convido a pedir para que o Espírito Santo te revele. Se porventura existe, você talvez nem saiba. Se porventura exista algo ou alguém ou alguma coisa que tenha ocupado o lugar do Senhor e talvez você nem percebeu que o Senhor deixou o lugar dele para isso que você colocou. Feche seus olhos, irmãos. Peça neste momento para que o Espírito Santo abra os seus olhos espirituais e te mostre os deuses e ídolos que você precisa remover da sua vida. E te mostre os deuses e ídolos que têm ocupado o lugar dele no seu coração. Graça e paz, espero que essa mensagem tenha falado fortemente com você no seu coração. Se você deseja receber mais conteúdos como esse, deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. Gostaria de convidar você também a estar presente nas nossas reuniões, na nossa quinta do Encontro de Fé, às 20 horas, e também aos domingos, às 19 horas, no nosso culto de celebração. Você e toda a sua família é o nosso convidado para estar presente aqui, para louvar e adorar o nosso Senhor Jesus.